para ouvir do Senhor, para sentir a presença do Pai. Sabe, seu coração nessa noite está desejoso a ter um encontro com Jesus, a ouvir algo dele, a sentir aí um abraço do seu Pai eterno. Sabe, eu não sei o que você está enfrentando nesse momento, eu sei que você está enfrentando algo. Eu sei que você aí, em pé ou sentado, está tendo uma dificuldade, sabe, algum problema, alguma coisa que está te afligindo. Sabe, nós estamos aqui nessa noite porque nós viemos cultuar a Deus. E tanto eu quanto vocês estamos com o coração desejoso de sentir a presença de Deus, de sentir o sobrenatural de Deus, porque a realidade é que a vida nos cansa. A realidade é que quando não estamos perto de Deus, não estamos bem. Faça essa oração comigo, amém, Pai? Estamos aqui nessa noite, Senhor, unicamente porque queremos Te ouvir, unicamente porque queremos estar perto de Ti, unicamente porque nós poderíamos estar sim em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui. Não estamos por aqui por acaso, estamos aqui porque nós Te amamos, estamos aqui porque queremos a Tua presença, estamos aqui porque queremos algo sobrenatural da Tua parte. Pai, eu peço que o Senhor inunde este lugar, assim como você inundava o tabernáculo com a sua fumaça, Pai. Ah, Senhor, e que isso gere transformação em nós, que isso gere mudança de vida. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados, os nossos desejos impuros, ó Pai. Estão todos entregues a Ti neste momento, ó Pai. Ah, Senhor, nós queremos, ó Pai amado, e nós pedimos a Tua presença, assim como Moisés pediu. Naquele diálogo onde o Senhor conversava com ele falou: Senhor, eu não vou se você não for comigo. Pai, nós não queremos um culto que não tenha a Sua presença, nós não queremos um culto que não tenha as Tuas palavras, nós não queremos um culto que seja para homens, nós não queremos um culto que tenha palavras de homem, mas nós queremos um culto onde o Senhor esteja, onde o Senhor habita, Pai, neste lugar. Pai, esse culto é Seu. Pai, a realidade é que eu não quero saber o que vai acontecer nesse culto, como vai terminar, que horas vai terminar, ou a forma que o Senhor vai fazer. O que eu quero saber e o que eu quero ter certeza da Tua presença neste lugar. Não, Pai, então nas palavras que serão lidas, ó Pai, na Tua direção, Senhor, o Senhor se faça presente no nosso meio, Pai, porque essa casa é uma casa que Te adora, porque essa casa, Senhor, é uma casa que busca a Tua presença. Não estamos aqui simplesmente porque queremos ser alguém, não. Estamos aqui porque queremos que o Senhor inunde o nosso coração. Ah, Senhor, e que nós sejamos alguém através de Ti, através dos Seus ensinamentos, ó Pai. Então que nessa noite o Senhor venha falar conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Podem se sentar. Irmãos, antes de iniciarmos a palavra, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Bom, vocês sabem que esse ano o Senhor nos permitiu colocar o pé no acelerador para fazer algumas mudanças. Vocês já têm visto aí algumas coisas acontecendo. E semana passada, semana retrasada, no final do culto, a gente estava conversando sobre a necessidade da gente colocar um ar-condicionado aqui, e aí a gente estava debatendo se seria bom um ar-condicionado, ou se a gente colocaria alguns outros ventiladores, né, porque ar-condicionado tem um custo muito mais alto, e para honra e glória do Senhor, a gente ganhou um ar-condicionado, né, ele está aí, a gente já vai providenciar a instalação. Então, apesar, né, de realmente a gente estar num clima bem ameno e agradável hoje, mas assim, dia de calor, o bicho vai pegar com essa porta. Então a gente vai instalar o ar-condicionado, vai também colocar mais ventilador, vai ajudar com que as coisas fiquem arejadas. Outro ponto é que também esse ano uma das nossas metas é registrar a igreja. Para a gente mexer lá na fachada, colocar ali Ministério Carmel, tudo, a gente precisa estar debaixo da lei dos homens. Então a gente precisa registrar a igreja, fazer a documentação, a gente vai fazer aquele regimento lá, eu sempre esqueço do nome desse documento, mas a gente vai apresentar também para vocês, onde vai estar todas as normas lá, tudo bonitinho, como que a gente vai fazer as coisas. Então a gente está fazendo orçamentos também aqui em Osasco, lá em Jandira, então provavelmente esse ano a gente vai registrar de fato a igreja, a gente vai poder falar, não, tem um registro lá nosso, a gente tem o nosso CNPJ, amém? Bom, tirando esses dois recadinhos,
esse é o mês de março, o evento que nós teremos no último sábado é o culto das mulheres. Então você que é irmã aí, já vai conversando com aquela sua amiga desviada, com aquela amiga que está precisando ouvir um pouco do Senhor, tá? As mulheres têm feito um trabalho muito lindo com as irmãs, então convide para que cada vez mais esse movimento cresça, amém? Bom, próximo sábado, um culto. E por último, e talvez mais importante, nós voltamos com o culto de oração, tá? Então assim, a gente não consegue, não temos a possibilidade ainda de fazer toda sexta, mas um dia nós chegaremos lá, então a gente vai fazer a cada 15 dias, tá? Então a cada 15 dias, às 20 horas, estaremos aqui com o nosso culto de intercessão, que é fundamental, né? Intercessão é fundamental, uma igreja que não ora, não é uma igreja viva. E também, acabei falando de oração, também lembrei de mais uma coisa, a Nádia tinha pedido oração há um tempinho, né, sobre um menininho que se acidentou e ele estava internado com morte cerebral, e a gente se sensibiliza muito com essas coisas, e às vezes eu não quero nem saber, porque eu não quero ficar pensando, sabe, eu só quero orar e falar, Senhor, coloque a mão lá. E acho que foi hoje de manhã, a menina mandou uma mensagem, tivemos uma boa notícia, ele respondeu, né, está respondendo ao tratamento, o médico falou que o que aconteceu lá é reversível, provavelmente nos próximos meses ele vai deixar de ser incubado, vai voltar, e há uma grande possibilidade dele ter uma vida normal, amém? Então, eu creio que tudo isso é resposta de oração, amém? Vou entrar na palavra, mas... Irmão, se tem algo que está no meu coração nesses dias é entender o momento de Deus, é entender as estações. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus que ele trabalha com estação, ele criou as estações, ele criou o dia e a noite, ele criou o choro, mas ele também criou o sorriso, sabe? E quando nós olhamos em estações, a gente precisa entender que na nossa vida Deus também trabalha com estações. Na nossa vida tem momentos que serão momentos com muita dificuldade, com muita luta, sabe, com muita tristeza, mas vai ter momentos que parece que você não vai fazer nada e as coisas vão acontecer. Parece que você não está querendo, mas as coisas estão dando certo, as oportunidades estão aparecendo. E sabe, às vezes a gente fica meio perdido. Eu confesso que eu fico meio perdido a hora que eu devo fazer, a hora que eu devo ficar quieto, porque é a mesma palavra que muitas vezes fala assim, olha, vai, confia no Senhor, é a mesma palavra que muitas vezes fala assim para mim, descansa no Senhor. Aí eu fico, eu tenho que ir, eu tenho que descansar. Aí às vezes essa mesma palavra fala para mim assim, não, somente confia no Senhor e faz aquilo que Ele está pedindo. E tem hora que parece que a confiança não vai, você fica confia, mas desconfia, confia, mas desconfia. Então a realidade, que é uma grande dificuldade de um cristão, é entender a estação, é entender qual é o momento de confiar e ficar quieto, qual é o momento de confiar e fazer, e entender qual é o momento que você vai ter que orar por algo, mas o momento que você vai ter que fazer algo, porque muitas vezes você fica assim, e agora? Tem palavra do Senhor que está fazendo para mim colocar a mão e tentar fazer e agir, que o Senhor é comigo, mas tem momentos que Ele fala assim, não, fica quietinho, não faz nada. Então algo que nós precisamos entender na nossa vida são as estações de Deus, amém? Porque a gente precisa entender qual é o nosso momento. Para quê? Para a gente se adaptar àquilo que Deus está fazendo naquele momento. Para a gente não se frustrar, porque se você está no tempo errado, você se frustra. Por quê? Porque talvez você sente que você não está naquela posição que você deveria estar, e você fica assim, Deus, como que eu vou chegar nesse lugar? Como que eu vou chegar? Não estou vendo, não faz sentido. E aí você se sente frustrado, você acha que não está fazendo nada direito, e às vezes não está mesmo, essa é a realidade. Então, irmãos, eu vim nessa noite aqui como um profeta para falar que a palavra hoje não vai ser fácil. Sabe, a gente vive numa geração muito dodói. A gente vive numa geração muito infantilizada. Sabe o que é uma geração infantilizada? É uma geração que não aceita a correção do Senhor. É uma geração que não sabe ouvir ao Senhor. É uma geração que não sabe corrigir aquilo que precisa corrigir para se alinhar ao Senhor. Hoje a gente não pode falar nada. Se você pega talvez um adolescente, que ele é um pouco mimado, você começa a falar, você precisa melhorar, você precisa se esforçar.
Ah, mas eu tirei 2 na prova. Por que eu tirei 2? Você precisa se esforçar mais. Você precisa estudar mais. Você precisa largar o videogame, largar os filmes, largar o skate, estudar um pouquinho. E aquele adolescente fica bravo. Muitas vezes o Senhor fala isso para nós. Olha, eu preciso que você mergulhe mais. Eu preciso que você confie mais. Eu preciso que você faça mais. E aí o que você fala? Ah, não quero não, Deus. Ah, não, eu já estou fazendo muito. O que mais que eu tenho que fazer? Abra a palavra do Senhor comigo. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15. Hoje a gente vai ler um pouquinho, tá, gente? Então vou ler com calma aqui, mas assim, eu peço que vocês leiam com coração esse texto aqui, sabe? É um texto onde o profeta Samuel está entregando a Saul aquilo que Deus está falando com ele, mas eu quero de verdade que nesse momento você leia isso aqui como se você fosse Saul. Se coloca no lugar de Saul, você é rei, o Senhor te ungiu, e aí você desobedeceu ao Senhor, e agora um profeta está vindo te corrigir. Então leia comigo, mas leia no coração de Saul, sabe? Então o Senhor falou a Samuel, capítulo 15, versículo 10, desculpa. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o Senhor o que o Senhor reprova. Então Saul respondeu: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gigal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhe ascendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhes disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o reinado de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Eu vou ler de novo. E o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele. E Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte, ou não morrerei. Samuel, porém, disse:
assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel partiu de Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Só até aqui, amém? Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, quando eu estava lendo esse texto, eu já li isso aqui muitas vezes, mas na hora que eu li, Samuel falando assim, olha, Deus ungiu alguém que é melhor do que você. Isso doeu na minha alma. Sabe, e de verdade, eu quero que isso doa na sua alma também, porque isso é um aviso para nós, amém, irmãos? Sabe, quando o Senhor chamou Saul, ele tinha uma missão para Saul. Qual que era a missão? Que ele reinasse sobre Israel. Porque o povo estava precisando de um rei, o povo pedia um rei. Então, o Senhor escolheu Saul, que ele era, o texto diz, se vocês lerem um pouquinho anteriormente, vocês vão ver que o texto falava que Saul, ele era muito bonito, ele também era muito alto. Basicamente, o texto está falando assim, olha, Saul era o camarada mais bonito de Israel. Era um dos mais altos, não tinha ninguém como ele. E quando ele foi ungido, ele falou assim, mas eu sou tão pequeno. Eu sou lá o mais pequenininho da minha casa, porque eu... Sabe o que nós precisamos aprender? Que a obra do Senhor, ela é mais importante para Deus do que para a gente. Sabe? Então, por que muitas vezes a gente não se coloca na posição? Por que muitas vezes a gente não segue fazendo aquilo que Ele quer? Por que muitas vezes a gente tem medo de fazer aquilo que Ele pediu para nós fazer? A obra do Senhor é mais importante do que você. Deus ama mais a obra dele do que você mesmo. Deixa eu falar uma novidade para vocês. Deus ama mais o Ministério Carmel do que eu, do que você, do que o Alan, do que todo mundo junto. Porque isso daqui não é algo para nós, é algo dele, onde Ele revelou a nós e nos deu uma missão. Sabe, então, imagine só, Deus escolhe um camarada e fala assim, você vai ser rei sobre Israel, porque eu preciso de alguém que tome essa posição, eu tenho essa posição, mas eu preciso colocar alguém lá. Assim como Paulo fala, né, os arminianos e os calvinistas brigam muito sobre isso, sobre o vaso, porque Deus lá, e Paulo ele diz assim, que Deus faz vasos também de desonra. Sabe, eu acredito que Deus, ele precisa sim dos vasos de desonra, só que o vaso de desonra ainda não tem o nome. Existia a posição de Judas, ele era uma peça fundamental para que se cumprisse o que estava escrito, amém? Mas Judas escolheu entrar naquela posição, entende? Saul, ele foi ungido como rei, e o Senhor precisava de um rei, então ele olhou Saul, e o texto diz, mais atrás, que o Senhor transformou o coração de Saul para o reinado, só que Saul desobedeceu ao Senhor, então o Senhor desaprovou ele como rei, e chamou Davi. Entende o que eu quero dizer? Vai doer um pouquinho que eu vou falar, mas você não é tão especial quanto você pensa que é. A realidade é que se você não se dedicar ao Senhor, se você não fazer a sua parte, se você não buscar ao Senhor, Ele vai levantar outro melhor. Irmãos, é difícil essa mensagem, é uma mensagem que bate e dói em mim também, mas é o quê? É um desespero, sabe? É um desespero do quê? Senhor, não tira a tua presença de mim, não levanta outro porque eu quero fazer. Aí você fica lá, poxa, eu gosto do ministério, eu quero cantar, eu quero louvar, e eu estou sonhando com isso. Irmãos, sabe, Saul, ele desobedeceu ao Senhor. Todo mundo que Deus chama precisa tomar uma atitude, precisa fazer algo com aquilo que o Senhor chamou. Deixa eu falar algo para vocês, se você é espiritual, entenda isso no espírito. A gente está num tempo de prosperidade, a gente está num tempo onde Deus está olhando para nós e falando assim, eu quero que vocês cresçam, eu quero que a família prospere, eu quero que a igreja prospere. Só que deixa eu falar algo para vocês, o dinheiro não vai cair. Ele vai dar estratégia para você, Ele vai dar oportunidades para você, esteja atento, porque
Ele vai dar as oportunidades para que você se desenvolva, para que você cresça. A gente está nesse momento, não deixe isso passar. Essa é a nossa estação. Por que as coisas têm sido fáceis nesse momento? Porque entramos nessa estação e vamos tentar aproveitar ela ao máximo. Então deixa eu falar algo para você. Se no âmbito profissional, se no âmbito educacional, se na vida sentimental está aparecendo oportunidades para você de ser melhor, de fazer algo relevante, de ser alguém, aproveite, que é o Senhor que está provendo essa oportunidade. Só que o tempo passa, amém? Assim como passou para Saul, o tempo passa. E Saul, lá na frente, desobedeceu ao Senhor com medo dos soldados. Sabe, existe algo, sabe, que a gente precisa entender. Às vezes a gente fala assim, é muito normal, a gente fala assim, você pode questionar Deus, não tem problema você questionar Deus. Quem muito questiona Deus acaba não fazendo nada. E Deus não revela tudo a nós justamente porque precisamos ser provados pela confiança. Sabe, a gente muitas vezes quer entender tudo de Deus, quer entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Não, deixa eu falar algo para você, pare de questionar, senão você não vai fazer nada. Se você ficar toda hora questionando a Deus, você não vai fazer, você não vai entender, não. Aprenda que a fé dá passo sem enxergar mesmo. Quando você ora por uma enfermidade, deixa eu falar algo, você sabe se Deus vai curar? Você não sabe. Então você está orando, confiando no Senhor, confiando naquilo que Ele pode fazer. E se Ele não fazer, continua confiando. Então pare de questionar os métodos de Deus. Se Ele te colocou, Ele pediu para você fazer algo, só continue fazendo. Eu quero entender. Entenda o tempo, mas não fique questionando Deus. Sabe por quê? Porque sim, Ele tem prazer de revelar os planos dEle para você, mas primeiro você precisa ser tratado pela confiança. Primeiro você precisa acreditar e confiar no Senhor. Sabe, se Ele te chamou para fazer algo, não desobedeça. Se Ele te chamou para fazer algo, seja uma pessoa obediente. Continue lutando, irmãos. Quantos Davi que não foram levantados porque Saul caiu? Quantas pessoas entraram debaixo de uma unção que muitas vezes nem era dela? Por quê? Simplesmente porque pessoas não se posicionaram. Então o que eu quero dizer para vocês é, Deus ama vocês como filho, mas Ele tem posições que não tem nome. Ele pensa em você, Ele chama você. Só que se você não fazer aquilo que precisa ser feito, o tempo vai passar. Irmãos, aqui na Terra existe 8 bilhões de pessoas. Aqui a gente está falando de um Saul. Aí você pode pensar assim, poxa, não, mas Deus tinha algo especial com Saul? Sim, tinha. Mas ele fez tudo errado. Então não faça tudo errado essa noite. A gente vive numa geração muito fraca, uma geração que não quer ouvir pregação que vai transformar, não quer ouvir pregação que vai confrontar. Você não pode mais falar assim, olha, você é pecador. Não, eu sou pecador? Como assim? Não, tenho que olhar aqui, tenho que rever isso daqui. Não, irmãos. A realidade é que o Evangelho precisa estar transformando a sua vida. Se você está vivendo do mesmo jeito sempre, ano após ano, você está errado. As coisas precisam mudar. Por quê? Porque o Senhor tem coisas boas para você. Só que se você não está acessando, é porque você está sendo desobediente. Imagine Deus te chamar de canto através de um profeta e falar assim, olha, eu tive sonhos ao seu respeito, eu queria que você andasse as nações, eu te dei música, sabe aquelas músicas que estão na gaveta do seu quarto, aquelas canções, sabe aquelas pessoas que eu te dei em sonho e eu pedi para orar e você não orou, sabe aquela cidade que eu te dei o nome e você não fez esforço nenhum para ir lá, sabe aquele vídeo que eu pedi para você fazer e você ficou com vergonha? Sabe quando eu mostrei aquela pessoa para você e eu pedi assim, coloca a mão nele e ora e você não orou? Sabe aquela profecia que Deus colocou no seu coração, onde Ele te mostrou a vida de alguém e você foi lá e não falou? Imagine, Deus falar isso para você agora, eu vou levantar alguém melhor do que você. Dói, não dói? Irmãos, eu não quero que isso aconteça com vocês, eu não quero que isso aconteça comigo. Sabe, nessa noite aqui eu vim com um profeta mesmo para exortar. A gente precisa se posicionar naquilo que Deus tem para nós. Não perca tempo, não perca as oportunidades, não perca aquilo que Deus coloca diante de você. Se Deus está te dando um ministério, se Deus está te dando algo para cuidar, cuide com todo o seu coração.
A sua posição não é eterna, Deus pode te substituir. Se Deus está te chamando, é porque Ele te chama para esse momento, Ele te chama para essa geração. Às vezes você não tem coragem de falar do Senhor para o seu vizinho, não tem coragem de falar do seu Senhor para a sua família, você não tem coragem de falar o Senhor com a sua vida. Às vezes você não engole a sua boca, quer brigar toda hora, quer discutir toda hora, quer ser o melhor toda hora. E não, isso não é evangelho. Evangelho é humildade, evangelho é coração aberto. Evangelho é você olhar para uma pessoa, saber que ela está errada, que ela é imunda, que ela está fazendo um monte de coisa errada, e ela chegar em você e pedir R$5, e você sabe o que ela vai fazer com aqueles R$5, é você olhar e falar assim: Deus te abençoe, toque o dinheiro. E aí você ora pelo dinheiro e fala assim: em nome de Jesus, que através desse dinheiro aqui, aconteça uma situação que a vida dessa pessoa seja transformada. Irmãos, a oração de vocês tem poder. Aquilo que vocês pedem ao Senhor acontece, só que a gente não faz. A gente prefere ficar orando do que fazer as coisas. Por quê? Porque é muito bonitinho. Estou no tempo de Deus. Deus está me tratando. Irmãos, apressa. Apressa isso. Olha para dentro de você mesmo. Encara você mesmo. Olha para o espelho. Olha para o espelho, e quando o Senhor, você olhar para dentro de você, você vai ver tanta coisa que você está fazendo de errado, tanta coisa que você já devia ter se posicionado e não se posicionou, e aí você vai ver no que você precisa tocar, onde você precisa mudar. Irmãos, a vida está passando, tem gente que está envelhecendo, e o ministério está indo embora, e Deus, Ele quer te usar para acessar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Às vezes Ele te deu feridas que você não está usando para nada. Em vez de mostrar para todo mundo a ferida que você tem, você está cobrindo ela. Não, eu já passei por isso, já está tudo resolvido. Não, irmão, se você passou por algo, pelo amor de Deus, a sua vida precisa glorificar o Senhor. O seu testemunho precisa glorificar o Senhor. Sabe, o seu ministério, deixa eu falar algo para vocês. O ministério de vocês vai ser a maior indignação de vocês. É daí que sai o ministério, é com choro mesmo, é com dificuldade mesmo, sabe por quê? Porque o que te dá autoridade para falar é o que você vive, não é o que você lê. Você lê e você vive, e aí o que você vive vai te dar autoridade para fazer aquilo. Não adianta só você ficar: sou evangélico, vou ler a Bíblia, e conheço tudo, e vou ver um videozinho no Instagram, vou acordar de manhã e fazer um stories aqui e tal. Não, você precisa viver isso, amém? Irmãos, viva isso. Eu não estou vivendo, então fale com o Senhor: Senhor, eu quero viver aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou desejando viver. Eu quero aprender a confiar de verdade no Senhor, então confia no Senhor. Sabe, a gente precisa ter uma transformação interna. Saul, sabe qual foi o pecado de Saul? Saul falou assim: olha, eu fiquei com medo dos soldados, por isso que eu deixei eles levar. Saul estava debaixo da obediência do Senhor. Aí eu imagino que lá na guerra, os soldados destruíram os amalequitas e falou assim: mas Saul, essas ovelhas são gordas, são boas, esses bois aqui são os melhores, vamos pegar um pouquinho e vamos sacrificar para o Senhor. Só que o Senhor tinha falado: entre na terra e não deixe sobrar nada. E aí Saul, talvez com medo dos soldados, falou: tá bom, pode levar, desobedeceu. Irmão, sabe o que é a voz dos soldados? É a voz do mundo. Entende? Não queira agradar o mundo. Irmão, cale a voz do mundo. Cale a voz mundana, que te leva para um lugar de ansiedade, que te leva para um lugar de tristeza, que te leva para um lugar de ingratidão. É isso que o mundo faz com você. O mundo te deixa pirado. Cale a voz do mundo. Por quê? Porque todo momento que você deixa o mundo entrar, você desobedece ao Senhor. Porque Ele falou assim: então somente confia. O que o Senhor falou para Pedro? Pedro, olha só para mim. Foi isso que o Senhor falou para Pedro: olha só para mim. E aí Pedro olhou começar para o lado e ele afundou. Ou seja, no momento que você dá voz para o mundo, meu amigo, você começa a cair. Não, irmãos, não cedam a esse mundo, não cedam às coisas desse mundo, ao que o mundo tem falado, a esse momento e esse complexo de vitória. Não, sabe de uma coisa? Ouça o que o Senhor tem para você. Ouça o seu chamado, aquilo que Deus tem colocado em você. Irmão, se Deus tem te dado visões, se Deus tem te dado sonhos, se Deus tem te dado músicas, se Deus tem te dado momentos de adorações, deixa eu falar,
isso é para alguém, não é só para você. Isso é para alguém, é para você transbordar a vida de alguém. Se Deus já está apertando você financeiramente, que seja, Ele está fazendo isso porque Ele tem um propósito. Se Deus está te apertando fisicamente, talvez alguma doença chata que está teimando, é porque Ele quer que você ore mais. Irmãos, deixa eu falar algo. Deus, Ele não vai tratar vocês como os queridinhos, não. Ele tem pressa que você amadureça, que você cresça, e você precisa se desenvolver, você precisa crescer, você precisa se entregar mais. Por quê? Porque Ele quer te usar, Ele tem algo para você. Sabe? Se achar pequeno é natural, o que você não pode é deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer baseado no que você acha. Não, irmão, o Evangelho não é sobre o que você acha. O Evangelho é um só. A palavra é uma só. Você não acha nada. Você não tem direito de achar nada, já está escrito. Por isso que a gente se revolta quando a gente vê pastor falando para orar por água, que não sei o quê, porque isso não está na Bíblia. Então é algo que ele acha. Se ele acha, eu recuso. Porque para mim só existe uma palavra. Ministério Camel não é um lugar de achismo, é um lugar da palavra. Irmãos, pasmem, talvez você ache que não, mas cada vídeo que sai do nosso canal é baseado numa experiência que a gente teve de vida. Às vezes a gente fala, né? Aconteceu tal coisa e eu aprendi isso. Às vezes a gente não fala, mas irmãos, cada vídeo que tem ali é baseado numa experiência que o Senhor nos proporciona. Então, a vida de vocês é uma grande escola do Senhor. Quando você acorda de manhã e você decide se conectar ao Senhor, Ele começa a falar com você. Só que se você decide acordar de manhã e ouvir a voz do mundo, como você quer ouvir o Senhor? Sabe, não deixe esse momento passar. Sabe, não deixe você perder, sabe? Não perca esse momento, sabe? Seja uma pessoa de mais ação. A realidade é que as pessoas que fizeram grandes ministérios, que fazem grandes coisas, primeiro são pessoas que tiveram ação. Eu não estou falando que você precisa sair correndo, não estou falando que você precisa sair atropelando tudo, não, tenha calma. Mas entenda as estações de Deus, amém? A gente, irmãos, está debaixo de uma estação de muita mudança. Eu não estou falando só de prosperidade, porque isso já é nítido, mas eu estou falando de interior. Sabe, a gente tem uma mania, muitas vezes, de achar que o sobrenatural, aquilo que é espiritual de Deus, sempre vai afetar a nossa vida terrena. E isso acontece. Mas sabe qual é a grande realidade? É aquilo que você faz na sua vida terrena que afeta o espiritual. Como que eu vou ter... Como que minha oração vai ter poder? Ame o próximo. Ore sempre contra os seus pecados. Lute com ele. Trave guerras imensas contra os seus pecados. Trave guerras, lutas. E nunca se dê por vencido. Nunca fale assim, eu venci o pecado. Não, a gente só vai vencer quando a gente estiver no céu, amém? Todos nós somos pecadores. Então nós devemos lutar com todas as forças. Porque isso nos afasta de Deus. Isso nos desconecta de Deus. Então busque santidade. Porque sem ela ninguém verá a Deus. O meu coração não é um coração humilde, meu coração é um coração avarento. Irmão, pelo amor de Deus, trate isso. Quando eu olho alguém com muito desdém. Pelo amor de Deus, trate isso. Mas eu tenho um temperamento explosivo. As coisas acontecem, eu quero xingar todo mundo. Irmãos, tratem isso. Como que você quer orar e ver enfermos serem curados se você não tem coragem de mostrar a sua enfermidade para o Senhor? Sabe? E é aquilo que você faz no mundo natural que vai afetar o espiritual. Você quer ter um lar abençoado? Seja uma pessoa abençoada. Você quer ter um lar feliz? Seja uma pessoa feliz. Sabe, a palavra diz que a palavra branda desvia o furor. Vai entrar numa discussão? Fica quieto. Mas conversa depois. Olha, aquele momento eu não quis dizer isso. Quis dizer aquilo, aquele momento, entendeu? Cada um é cada um. Mas a gente precisa ter comportamento de cristão. Se a gente não tiver comportamento de cristão e a gente não tiver uma vida
de santidade, onde nós buscamos separação do mundo, onde nós buscamos um lar cheio da presença do Senhor, irmãos, a realidade é que nada vai acontecer e nada vai mudar. Para a gente mudar de níveis espirituais, para a gente receber os próximos níveis, Deus precisa sempre transformar o nosso coração. Só que muitas vezes a gente não deixa isso acontecer. A gente fica escondido atrás dos nossos medos, atrás de muitas coisas e não transforma. Eu tenho certeza que aí dentro de você está pensando em algo aí agora. Nossa, isso aqui eu preciso mudar. Então, irmãos, se apressem em mudar isso. Sabe, Deus, Ele confiou algo valioso nas nossas mãos. E muitas vezes, eu falo por mim agora, tá? Não estou falando por vocês, não. Muitas vezes eu negligenciei aquilo que Deus entregou pra gente. Muitas e muitas vezes eu negligenciei o poder que Ele tem manifestado nesse lugar. A unção que Ele tem manifestado nesse lugar. Irmãos, a gente teve culto aqui que teve 2, 3 curas. Hoje em dia tem igreja que se vê uma cura, meu Deus, eles falam um ano, a gente só pulou para o próximo culto. E isso não quer dizer que a gente está menosprezando, não. Mas é porque a gente entendeu que não é gente, é Deus. Então isso precisa se tornar algo natural para nós. Sabe, o mundo espiritual precisa se tornar natural para você. Quando você estiver dirigindo, você precisa estar conectado na terra e no céu, senão você não entende. Quando você vai dormir, você precisa estar conectado na terra e no céu, senão você não entende. Aí você vai dormir, entenda isso, vocês vão entender. Aí você vai dormir, aí você tá assim, vira para um lado, para o outro, e daqui a pouco vem um aperto, parece que sua pressão sobe e dá uma tontura e você deita, daqui a pouco acorda com tudo, opa, acorda de novo, e aí parece que nada tá acontecendo, e você fica assim, meu Deus, eu não consigo dormir, tô com insônia. Aí você vai buscar uma enfermidade. Ah, irmão, às vezes eu só tava falando assim, meu querido, vamos orar? Vamos lutar um pouquinho? Vamos guerrear um pouquinho? Ah, irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele dá sono aos justos. Sabe, quando você... Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês não estiver conseguindo dormir, ora. Depois que você orar, terminar toda a oração, que Deus te direcionar, fala assim, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor dá sono aos seus justos. Então agora eu quero dormir, em nome de Jesus. Amém. Quando você falar amém, você apaga. Por quê? Porque você já fez aquilo que Deus pediu. Sabe, se a gente ficar dando voz para aquilo que está acontecendo na humanidade, irmãos, a gente vai se desesperar. Não sei se vocês olharam as notícias, mas semana passada o Putin ameaçou destruir o planeta. Não sei se vocês viram essa notícia. Ele falou assim, eu tenho bomba atômica e se eu quiser eu destruo a humanidade. Ele acha que ele está no poder, né? Aí se você é uma pessoa preocupada, ai meu Deus, esse homem, esse doido, ele vai explodir o planeta, ele vai mandar uma bomba. Irmãos, ele não está no controle não. Ele acha que tá. Sabe quem tá no controle? É esse aí que dorme com você. É esse que te acorda de madrugada para orar. É esse que te dá visão espiritual e mostra onde tem demônio para você ir lá e orar e colocar sua mão. Não, a gente está no meio de uma guerra. Se a gente não despertar, se a gente não se santificar, se a gente não buscar o Senhor, a gente não vai vencer. Guerras tremendas a gente tem enfrentado, cada um de vocês. Eu tenho certeza, eu não preciso nem saber das histórias de vocês, porque eu sei. Por quê? Porque a gente está fazendo algo diferente, irmãos. A gente está numa igreja que esquece de falar de dízimo. Vocês já viram uma igreja assim, que esquece de falar de dízimo? A gente está numa igreja que quando a gente manda uma mensagem para orar para o enfermo, a igreja inteira ora, e sabe o que acontece? A enfermidade vai embora. A gente está numa igreja onde todo mundo se ama. A gente vai fazer 4 anos. Vocês já viram alguma picuinha aqui dentro? Ah, porque o irmão fez isso, porque o irmão fez aquilo. Vocês já viram isso aqui dentro? Não tem. Vocês estão numa igreja onde ninguém se preocupa com a roupa que você está vendo, irmão. Venha confortável, amém? Você sabe a roupa que você tem que pôr. Como que você se veste decentemente. Quantas igrejas que têm essa preocupação? Irmãos, você está numa igreja que não fica falando de política. Entende isso? Isso é uma revolução para aquilo que a gente tem tido nos últimos anos. Sabe? Então Deus nos chamou para fazer algo relevante, mas a gente precisa entrar nesse lugar. Sabe, a palavra do Senhor, ela vai transformar a sua vida te confrontando. Então não faça igual essa geração que não pode ser confrontada. Não. Irmãos, por que vocês vê? Tem muita gente que você conhece. Você vai lembrar de alguém aí que você fala assim,
Só falta ser crente. A pessoa é boa, tem um casamento certinho, bonitinho, cuida bem das crianças, cuida bem do próximo, chora, ama os animais, tudo bonitinho. Aí você chama assim, vamos pra igreja? A pessoa, vou. Aí chega no dia, não vou. Aí depois você chama de novo, vamos pra igreja? Aí depois, vamos. Aí não vai, aí você fica assim, poxa Deus, eu quero ver essa pessoa no céu. Irmãos, mas a realidade é que só existe um caminho. Se você não aceitar Cristo, não negar a si mesmo, não adianta nada. Então sabe qual é a verdade? Essas pessoas onde a gente fala, só falta isso, na verdade falta tudo. Então não entre nessa filosofia mundana de que é tudo muito bonitinho, que você, é o centro, que o seu coração é muito bondoso, que você é isso, que Deus te ama, que Deus vai te perdoar. Não, irmãos. A realidade é que não é bem assim. Eu não estou falando que o amor de Deus não existe, eu não estou falando que Ele não é Pai, eu não estou falando que Ele não é zeloso, eu não estou falando que Ele não se importa com as minúcias da sua vida, eu não estou falando que Ele não te dá momentos de alegria, eu não estou falando que Ele não te ama como filho, que Ele não te chama pelo nome, porque tudo isso Ele faz. Só que deixa eu falar algo para vocês, existem duas vidas que você pode viver dentro da igreja. Você pode apenas ser um filho e ir para o céu e tá tudo bem. Se nesse momento você falar assim, eu quero só ser um filho, eu quero ir para o céu e tá tudo bem. Amém, irmão, tá tudo bem. Você vai para o céu, vai estar comigo, porque não é pelas obras, não é pelo que um faz 10, o outro faz 1, não. A gente vai pela graça, amém? Então se você quiser só ser o filho, tudo bem também, não tem problema nenhum. Pode ficar na igreja, bonitinho, ajudar, acabou. Mas deixa eu falar algo para vocês. Existe a segunda vida, que é participar daquilo que ele está fazendo nesse momento. Irmãos, é a melhor coisa, é a melhor decisão que você pode tomar. Porque aí ele vai começar a te tratar como alguém que é comprometido com ele, não como alguém que só está ali para fazer alguma coisa. Quando você está numa empresa, eu não sou chefe, mas enfim, eu já passei por muitas empresas. E sempre a pessoa mais comprometida, nem sempre é assim, tá? A realidade é essa, né? Vamos ser sinceros, nem sempre é assim. Mas para entrar no contexto, geralmente, vamos dar o contexto, numa família, tem 7 filhos assim. Aí sempre tem um filho mais comprometido, que é aquele filho que ficou, pai, tá tudo bem, pai? Posso te ajudar lá na oficina? Pai, vamos lá, eu vou lá no mercado com o senhor. Ele vai, e tal. Talvez não seja o filho mais amado, mas ele é o filho mais comprometido. Então, se o pai, de repente, precisa resolver uma coisa, quem que ele vai chamar? É o que nunca se interessa por ele, é o que tá sempre ali no pé. Pai, tamo junto, pai. Pai, vamos fazer isso. Pai, você tá lá, entendeu? É isso, irmãos. Então existe 2 vidas, você escolhe qual você quer viver. Eu vou dar um conselho, escolha viver com o Senhor, escolha desenvolver aquilo que Ele te chamou para desenvolver. Escolha aquilo que queima no seu coração. Não precisa fazer tudo. Quero fazer tudo, abraçar todo mundo, não. Porque a igreja é um corpo, cada um tem uma função. Cada um serve para algum momento. Eu não sei evangelizar, gente. A minha palavra é para crente. Eu não sei evangelizar. Se eu chego numa pessoa, eu não vou conseguir, sei lá, eu não vou saber o que falar. Mas tem irmão que já chega, e aí, mano, beleza, não sei o que, esse teca aí e tal. Por quê? Porque já conhece aquela gíria, aquele jeito, e já sabe falar. Eu não sou essa pessoa, então eu me coloco no meu lugar dentro do reino, amém? Então vocês precisam entender isso, que vocês são dentro do reino e desenvolver isso, porque Deus quer usar vocês. Deus tem uma unção, Deus tem uma autoridade sobre a vida de vocês, amém? Irmão, se Deus deu uma autoridade no seu casamento, você tem autoridade sobre outros casamentos. O que eu quero dizer? Que quando um casado, um casal vir para vocês, estamos com essa dificuldade, isso, aquilo outro, irmãos, você tem autoridade sobre aquilo. Às vezes a discussão ali não é nem um tá errado não, às vezes deram brecha, o inimigo entrou e está querendo destruir o lar, só que você tem autoridade, e aí você vê de longe, é Satanás que está ali, então o que eu vou fazer? Vou orar junto, vou me colocar na brecha, vou orar com esse casal, e quem que tem autoridade? Você. Mas por quê? Porque você leu uma mensagem, porque você leu a Bíblia e viu como ser um casal casado? Não, mas é porque você leu e você viveu. Então agora você tem autoridade sobre isso. Entende? Então, irmãos, se Deus tem colocado algo em vocês, busquem autoridade para resolver esse problema. Se Deus falou assim para você, olha, a sua oração tem poder. Então, irmãos, deixa eu falar algo para vocês, a sua oração tem poder. Então ore.
Se Deus fala assim, olha, eu gosto de quando você me louva, de quando você me adora, tá esperando o quê? Vamos louvar, vamos adorar, vamos correr atrás do Senhor. Sabe, se o Senhor falou assim para você, olha, eu tenho dado discernimento na palavra para você, de versículos para você, então escreva, faça algo, sabe, desenvolva algo para o Senhor. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem que ela precisa ser enviada. Sabe, o Evangelho começou com Cristo vindo na Terra, escolhendo os apóstolos dele, e apóstolo significa um enviado. Ou seja, é alguém que vai enviar essa mensagem para todo mundo. Entende qual é o seu papel? Esse é o seu papel. O seu papel não é só ser um evangélico. Vim num culto bonitinho, sou crente, tal, tô no grupo da igreja, posto um negocinho e tal. Não, irmãos, você é o enviado, você tem que falar do Senhor. E deixa eu falar algo para vocês, o mundo está sedento, está com fome de ouvir o Senhor, de ouvir uma palavra. Ontem eu saí com os amigos meus, todo mundo crente, e quando eu saio com crente não tem jeito, a gente só fala de coisa de crente. Aí a gente parou numa lanchonete e começamos a conversar sobre teologia. Irmãos, quando eu olhei pro lado, estava todo mundo parado ouvindo a nossa conversa. Estava assim, ó. A gente falando sobre a criação, sobre por que Jesus morreu, e daqui a pouco a gente foi para Paulo, e daqui a pouco a gente estava questionando o universo, só falando de Deus, e as pessoas assim, ó. É porque eu sou bonito? Não, porque eu nem sou. Mas a realidade era que a nossa conversa estava atraindo eles. Por quê? Porque a gente estava falando de Cristo. Mas o que Jesus falou? Que na onde estiver reunido 2 ou 3, ele não falou onde tiver 2 ou 3 orando, louvando, adorando, buscando, mas onde estiver reunidos em meu nome. Então ele estava ali. E por ele estar ali na nossa conversa, as pessoas estavam assim, ó, todo mundo olhando a gente conversar. Irmãos, o mundo está sedento e a gente não tem feito aquilo que a gente precisa fazer. Por isso que tem um celularzinho aqui. Talvez você pode olhar e falar assim, que brega. Vai pôr a pregação lá, 6 pessoas vão assistir. Não, 6 pessoas hoje. Daqui a alguns anos, 8 milhões, amém? Amém. E é isso. Mas essas palavras precisam estar aí. Às vezes alguém vai entrar, às vezes aquela pessoa está com aquele coração e ela fala assim, Senhor, sabe, porque muitas vezes... Deixa eu tentar aqui organizar isso aqui. Porque muitas vezes a gente tem uma pedra preciosa, que é a palavra, e a gente guarda ela na nossa vida com muita preciosidade. Ela está aqui. E a gente fica assim, não, meu Deus, as pessoas vêm para a igreja para ouvir Jesus, sabe? Mas não quer ter vida com Deus. Não sei o quê. A gente fala muito isso. E não está errado. Mas sabe qual é a verdade? A igreja é para isso mesmo. Jesus falou isso, ele veio para essas pessoas mesmo. Então, quando vir uma pessoa assim, por mais que você fale assim, essa pessoa não vai se entregar ao Senhor, e não sei o que, não vou falar nada, irmão, só faça a sua parte, amém? Porque quem convence é o Espírito Santo. Você pode vir com a mensagem bonita, mas se o Espírito Santo não entrar no coração da pessoa e não convencer ela dos pecados dela, de nada vai adiantar. Mas, irmãos, vai ter muitas pessoas assim, que vão vir aqui, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vai se envolver, vai falar com umas coisinhas, daqui a pouco vai embora. Vai ter outros que vão vir só porque sabem que aqui dentro tem profeta. Vai ter outros que vão vir só porque sabem que a mensagem daqui é poderosa, mas não vão ficar. Mas a culpa não é nossa, amém? A gente está disponível, a porta está aberta. Agora, né? Que antes ficava fechada. Mas a realidade é que a gente precisa estar disponível ao Senhor, amém? Então, irmãos, que nessa noite você se disponibilize ao Senhor, que você entregue para Ele tudo aquilo que ainda precisa ser entregado e confie no Senhor, queira viver essa vida. E sabe, eu não estou falando de algo que você vai ter que largar tudo. Vou largar a escola, vou largar o trabalho, vou largar a minha empresa. Não, muito pelo contrário. Ele vai usar a sua empresa para falar do Senhor para outras empresas. Ele vai usar os seus estudos, a forma que você estuda, que você se relaciona com os estudos, a forma que você trabalha para falar com outras pessoas, para trabalhar com honestidade, para fazer aquilo que é certo. Irmãos, no país que a gente vive hoje, isso é louvável. Porque basicamente em todas as áreas que a gente conhece tem corrupção. Mas você não precisa ser corrupto.
Não precisa fazer a coisa errada. E você também não precisa fazer, não precisa falar que você está fazendo o certo. Você só faz. Se a gente olhar, hoje esse mundo evangélico, né? A galera fica muito brigando aí na internet. Ah, pastor tal, outro pastor, não sei o quê. E brigando. Irmãos, a verdade é que a gente não tem que apontar pessoas. A gente tem que apontar atitudes. Se entra um homossexual aqui dentro, um trans, ele vai ser recebido com o maior amor do mundo. A gente vai abraçar, a gente vai conversar, a gente vai perguntar de onde que é, vai convidar para vir no próximo culto. Porque, irmãos, isso aqui é uma igreja, isso aqui é um hospital. É para essas pessoas mesmo. Só que de forma nenhuma a gente vai falar que aquela prática que essa pessoa tem está certa. Se ela ficar aqui, ou ela decide ter uma vida transformada, ou ela vai embora. É simples assim. A gente não tem como falar, olha, o que você está fazendo é certo, é isso mesmo, continua aí. Não, a pessoa a gente ama, a gente cuida e faz tudo o que for necessário. Mas a prática não. O que eu quero dizer com isso? Irmão, isso daqui é muito profético. A próxima igreja, e essa geração, a gente faz parte dessa geração que vai vir, vai ser uma igreja que faz aquilo que é certo e só. Aí você vai falar assim, não, mas a igreja ela vai ter manifestação de milagres, as pessoas vão sair andando no meio do culto, meu Deus, um monte de gente viu o anjo. Irmãos, isso só vai acontecer porque a igreja está fazendo aquilo que é certo, entende? Então toda vez que você vê a manifestação de Deus nesse lugar, entenda que isso só está acontecendo porque a gente está fazendo aquilo que é certo. Não é através de resultado, é o coração. Porque o Senhor falou uma vez para Moisés, o povo estava com sede, Moisés, bate na rocha. Moisés bateu e saiu água. Só que da outra vez, o Senhor não falou para Moisés bater, ele falou assim, Moisés, fala com a rocha. E Moisés bateu na rocha e a água saiu. Ué, a água saiu, o milagre foi feito. Mas não tinha aprovação de Deus. Então nem todo mundo que está fazendo, nem todo mundo que está mostrando o resultado quer dizer que está sendo aprovado por Deus, amém? Então a gente busca primeiro ser aprovado por Deus, para que depois os nossos resultados sejam naturais, para que a gente não se espante sempre. É lógico, quando a manifestação de Deus vem é algo muito gostoso, mas é assim, eu quero mais Deus. Deus veio aqui, encheu o culto, gol, todo mundo caiu. Glória a Deus, que culto, que maravilha, tá bom Deus, sábado que vem eu quero mais. É isso, irmãos. Sabe, eu vi uma palavra do Luiz Hermínio que diz assim, se a fonte é inesgotável, seja insaciável. Sabe, se pode fluir rios de água viva dentro de você, por que você não busca essas águas? Por que você não busca esse Espírito? Irmãos, sabe, busque ter um relacionamento com Deus, até que você entenda como que Deus age na sua vida, porque Deus não age na minha vida da mesma forma que age na sua vida. Eu estou vindo aqui, eu posso falar do Senhor para vocês, eu posso ministrar, eu posso falar de versículos, que coisa linda, mas não funciona se você não entender como que Deus fala com você, como que Deus te mostra as coisas, como que Ele te pede as coisas. Porque aquilo que Deus pede para mim, Ele não vai pedir para você, porque o meu ministério é diferente do seu. A autoridade sobre a sua vida é diferente da minha. A unção que está sobre mim é diferente da que está sobre você. Não adianta querer imitar, não adianta querer fazer igual, é buscar o Senhor para que você entenda como que Ele age na sua vida. E quando você entender isso, irmãos, as coisas vão fluir. Você vai se desconectar do mundo. Irmãos, isso é tão gostoso. Se desconectar do mundo mesmo. Sabe o que é isso? É chegar no fim do mês, você lembrar de um monte de conta que tem para pagar, aí você olha assim essas contas, você olha só contando banco, aí você olha as contas de novo, aí você olha contando banco, aí você fica assim, meu Deus, isso não vai dar certo. Aí você começa a se preocupar, e você entra na ansiedade, e isso e aquilo, e não sei o quê. Aí Deus fala assim, chega, para. A matemática do reino não é igual essa matemática aí que você está fazendo, não. Eu não te sustentei até hoje, eu não cuidei de você até hoje, por que agora você está com medinho? Você está com medinho por causa de dinheiro, sendo que eu sou o dono do ouro e da prata? Na hora que precisaram de dinheiro, eu coloquei a moeda num peixe.
Não, irmãos, é confiar no Senhor. Tá difícil, eu sei que é difícil, mas confia no Senhor que as coisas começam a andar. O problema é que a gente não confia. Confia no Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele deixa tão claro na Bíblia sobre isso. Ele fala assim, olha quantas coisas, quantos versículos que Deus está falando sobre não se preocupar. Olha, basta cada dia o seu mal. Não se preocupa com o dia de amanhã. Tá vendo as árvores? Elas não fazem ninho, elas não guardam as comidinhas, eu não deixo elas passar fome. Quanto mais vocês. Sabe? Não se preocupem com isso. O maná no deserto era para os israelitas aprender a confiar no Senhor. Não guarde para amanhã, porque o de hoje está aí. Seja satisfeito e feliz. Amanhã eu vou prover. Irmãos, que fé fraca é essa que a gente tem? De estar buscando coisas sobrenaturais e achando que Deus não vai suprir as terrenas, as naturais. Não, Ele vai. Pare de se preocupar. Entre nesse ambiente. Irmãos, a Céia, eu até ia dar esse exemplo. A Céia, ela veio aqui falar dos negócios do Juju. Irmão, eu nunca vi tanto Juju na minha frente. Todo mundo está comprando Juju e até o Bradesco está comprando Juju. Ela foi entregada no Bradesco. Juju. Você está entendendo? Deus vai usar aquilo que você tem na sua mão mesmo. É aquilo que você tem. Não adianta ficar querendo recursos sobrenaturais, não. Deus vai te dar estratégia e Ele vai fazer o sobrenatural. Tem um vizinho nosso lá que ele gasta quase R$50 por dia só com Juju. Irmãos, é Juju. Mas o que eu estou querendo dizer? Podia ser Juju, podia ser pão, podia ser roupa, podia ser qualquer coisa. Deus vai suprir. Só continuem confiando no Senhor. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Aí a palavra se conectando e eu não tinha nem planejado isso. É só com 5 pães e 2 peixinhos e entregar aquilo para o Senhor. Confia de verdade, certamente confia. Sabe, vamos amadurecer, vamos crescer. A gente tem passado muito tempo dentro de igreja sem confiar no Senhor. Muito tempo dentro de uma vida evangélica cheia de religiosidade e a gente não confia no que o Senhor tem falado. Não, irmãos, é bom e é gostoso ser provado por Deus. Queira ser provado e aprovado, porque isso vai te dar maturidade. Irmãos, tem coisas que eu chorava, ai meu Deus, chorava, me preocupava. Irmãos, hoje eu tiro de letra. Às vezes eu vejo o pessoal falando de alguma coisa pra mim e eu, peraí, isso aí eu já tenho uma cicatriz gigante, deixa eu ajudar a pessoa. Eu fiz isso, aconteceu isso, não sei o quê, e ajuda a pessoa. Tem coisas que a gente passa, irmãos, que é simplesmente para você despejar esse rio de bênção sobre a sua vida. Não, sabe? A gente tem que entrar realmente em um estado de confiança no Senhor. Irmãos, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente muitas vezes não entende muito bem o que está acontecendo, no sentido de que o Senhor chegou assim para Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ué, Deus não deu endereço, não deu a direção, só falou assim, sai dos seus e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Só que imagina Abraão, o texto diz que Abraão era rico, ele tinha muito dinheiro, tinha muita posse, muito bicho. Imagina aquele cabra andando com o povo dele no meio assim do deserto. E naquele tempo o povo era bravo, apesar que Abraão também era, né? Tinha os homens de guerra lá bom. Mas imagina ele entra num lugar onde tem os guerreiros muito maior que dele. Imagina ele ir para um lugar e ele precisa apacentar, é terra seca, os boizinhos tudo morrem. Você está entendendo a confiança que esse cabra teve? Ele saiu assim de uma terra que não tinha nada para ir para outra, mas ele precisa de lugar para fazer a tenda, ele precisa de água para os animais, ele precisa de pastagem para os animais, precisa de sombra. Entende isso? Lembra de Noé? Noé, faz uma arca, Noé, que eu vou mandar uma chuva. Acabou, foi só isso que Deus falou para Noé. Deus fica ali toda hora falando, Noé, você esqueceu o parafuso lá. Noé, vamos fazer aí a arca. Não, Deus falou uma vez para Noé. O problema é que a gente quer que Deus fique falando toda hora pra gente. Não, se Deus falou uma vez, Ele vai cumprir. Ele não é mentiroso, a palavra dele é uma só e aí acabou. Deus não é homem, a palavra dele não faz curva. Ele falou e acabou.
Sabe, então é esse entendimento que a gente precisa ter na nossa vida. Aprender, de fato, a confiar no Senhor, amém? Então, de verdade, eu quero que essa noite vocês vão para casa e vocês falem assim: Senhor, eu estou fazendo tudo errado, me ajuda a acertar agora. Por favor, mostra para mim aquilo que eu ainda preciso mudar, que eu preciso confiar mais no Senhor. Porque, Senhor, não, por favor, não deixa que eu seja igual Saul, não. Mas tem uma coisa que é mais importante para a gente finalizar, que foi o que salvou Davi, que foi o amor à presença de Deus. Porque Saul pecou, só que Saul pecou e ele se importava com a coroa, porque ele chegou lá em Samuel e falou: Samuel, vamos descer comigo, vamos orar, e aí você fala para a galera aí que Deus ainda está comigo. E agora Davi, quando Davi pecou, Davi se jogou no chão e falou assim: Senhor, tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Então busque a presença de Deus, amém? Feche seus olhos. Senhor Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou neste lugar. Pai, eu peço a Ti que nessa noite o Senhor nos direcione a algo maior. Pai, eu me coloco aqui, Senhor, como soldado do reino mesmo. Senhor, nos desperte cada vez mais. Senhor, nos acorda de madrugada para interceder, nos acorda de madrugada para orar, nos acorda, Pai amado, para lutar essas guerras que o Senhor quer que nós lutemos, ó Pai. Pai, a gente não quer aparecer, a gente só quer trabalhar para o Seu reino. A gente quer, ó Pai amado, ver pessoas, ó Pai amado, entrando destruídas por essas portas, ó Pai, saindo transformadas, saindo, ó Pai amado, renovadas, prontas, ó Pai amado, para transformar, ó Pai, a vida delas, para transformar a vida da família delas. Senhor, nós Te desejamos, Pai. Pai, eu Te peço, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a posicionar para viver o sobrenatural, para ter, ó Pai amado, as unções, ó Pai amado, que o Senhor quer colocar em nós. Pai, que cada vez mais a gente execute as disciplinas espirituais que a gente precisa, que a gente esteja cada vez mais sensível. Pai, levanta os profetas dessa casa, assim como o Senhor já tem feito. Levanta cada vez mais os ministros desse lugar, os mestres desse lugar, os evangelistas, ó Pai, dessa casa, os pastores, ó Pai. Pessoas que querem cuidar, que querem apacentar. Levanta ministros de louvor, levanta, Pai amado, instrumentistas desse lugar, meninos e meninas jovens que quando pegam um violão, pegam um teclado, pegam um instrumento, ó Pai, que o som daqueles acordes, ó Pai amado, seja gerado em cura na vida das pessoas. Que essa casa seja uma casa de adoração, não seja apenas uma casa com ordem. Senhor, que cada vez mais, ó Pai amado, o Senhor venha nos encher, Pai, da Tua presença. Nós te amamos nesse lugar, nós te honramos nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez em nós, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Pai, que cada irmão aqui nessa noite, Pai, venha prosperar, venha entender, ó Pai amado, qual a oportunidade que o Senhor está colocando diante dela, Pai. E a gente venha crescer, ó Pai amado, ser uma geração forte que vai ensinar numa outra geração, que vai curar pessoas. Senhor, que vai amar pessoas. Essa igreja, Pai, tem algo profético, Pai, sobre fazer as coisas da maneira correta. Não permita, Pai, que a gente faça as coisas de uma maneira humana, de uma maneira mundana, de uma maneira com interesses. Que a gente demore para crescer, que seja, mas que a gente cresça da maneira correta, assim como o Senhor quer, Pai. Porque a gente não quer visibilidade, Pai. A gente quer aparecer dentro do Seu reino. A gente quer ser relevante no céu. Eu quero que naquele dia, Pai, o Senhor olhe pra gente e fale assim: essa verdadeiramente é a minha noiva com vestes limpas. Essa verdadeiramente é a noiva que eu vim buscar. Nos ensina, Pai, nos capacita cada vez mais e mais para entrar nesse ambiente, ó Pai. É que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te peço que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua graça, Pai. Pai, que essa noite o Senhor ainda continue falando conosco. Pai, protege os nossos veículos, protege as pessoas que vão a pé. Nos dê, ó Pai amado, uma noite ainda cheia da Tua presença, Pai. É que eu te peço e já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e fará. Em nome de Jesus. Amém.